Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos nessa noite em que nós estamos aqui reunidos para dar início a mais um estudo dessa página maravilhosa, a página André Luiz. E eu gostaria que vocês fossem me dando um feedback na medida em que vocês fossem chegando, se o som está ok, se está tudo certinho, para que a gente possa iniciar a nossa conversa. A gente vai falando nesse início, esperando as pessoas chegarem. Já vejo aqui os irmãos chegando, né? Eu gostaria que vocês me ajudassem numa coisa nesse início, primeiramente agradecendo ao nosso amigo Vinícius pelo convite. Eu gostaria que vocês fossem divulgando esse link do ao vivo, porque nós tivemos um pequeno probleminha técnico com o link do agendamento, mas nada demais, nada que vai atrapalhar o nosso estudo. Mas eu gostaria que nós avisássemos as pessoas que estavam ali dentro daquele agendamento para que elas pudessem vir para cá, nesse link do ao vivo que nós abrimos agora, para que a gente possa conversar nesse domingo especial. Tecnologia, nós estamos juntos, nós estamos aqui, né? São agora exatamente 18h32 e nós estamos aqui podendo conversar sobre Jesus, falar sobre a nossa amada doutrina espírita. Ó, eu estou vendo os amigos chegando, certo? Se vocês quiserem fazer algum comentário, falar alguma coisa, a gente tem o nosso amigo Vinícius, que é o administrador da página. Ele vai coordenar isso daí, qualquer coisa, viu, Vinícius? Aí você vai falando aqui pra gente e a gente vai conversando também com os irmãos. É uma com todos vocês nessa noite, iniciando esse ciclo de estudos. Eu já de antemão já deixo para vocês aqui que todos os domingos, então nós temos encontro no próximo domingo, no outro domingo, com palestrantes diferentes, com expositores diferentes, perdão. Então fica sendo o nosso programa agendado para todos os domingos, sempre nesse horário, na página André Luiz. Então a gente vai dando um tempinho para que os irmãos possam chegar, né? São todos muito bem-vindos. Eu vou aqui abrir também para poder acompanhar os comentários de vocês, né? O que vocês queiram porventura falar, perguntar, eu vou abrir aqui para poder acompanhar, porque durante a nossa fala, o que é importante? A gente aproveitar esse momento que a gente tem. E eu não vou mais entrar na situação, né? A gente fica falando muito em pandemia, muito em tudo que está acontecendo, porque já são mais de 90 dias vivendo essa situação e acho que nós estamos, né, nos esforçando, estamos conseguindo. Então eu quero apenas dizer para que nós aproveitemos tudo, absolutamente tudo, dentro da pedagogia divina, tem uma finalidade educativa. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos, a tecnologia utilizada no bom sentido, da boa forma, né, da boa maneira, para conectar corações. No nosso grupo, o grupo físico, nós temos tido muitos retornos e eu sei que com certeza a página André Luiz também tem esse retorno de muitos corações amigos, muitos corações irmãos de todas as partes desse planeta. E nós estreitando laços, estreitando amizade com muitos amigos, muitos irmãos que se viram sozinhos ou que já viviam sozinhos em termos de convívio dentro do movimento espírita, né? Então, de outros países, de outros estados, dentro da nossa terra, da nossa casa, podendo essa conexão. Então, todas as semanas, todos os dias da semana, nós temos lives formidáveis em todos os meios de comunicação e plataforma do meio espírita. Então, que nós possamos aproveitar. Assim, Milena, nesse momento de pandemia, de isolamento, é óbvio que nós não somos alheios às dificuldades que os irmãos vivem, que nós vivemos. São dificuldades semelhantes, nós estamos no mesmo barco. Mas o que houve de maior e mais positivo nisso tudo? A valorização dessa convivência, a valorização dessa aproximação, ainda que por meios
da tecnologia. Então, isso tem sido, eu diria, o ponto mais positivo, o melhor que nos aconteceu até o momento dentro do caos. Então, é para a gente perceber, e aí a gente está vivendo, na realidade, a lei da destruição na prática. Aquilo que para a gente parece um caos, lei da destruição no sentido de caos, viu, gente? Aquilo que para a gente parece um caos, como Kardec vem nos ensinar através das perguntas e das respostas que recebeu dos espíritos, na verdade faz com que a gente viva uma transformação para melhor. Apesar de toda a dor, apesar dos dias que nós estamos acompanhando, apesar de nós vivermos a preocupação e a ansiedade de e se fosse comigo? E muitos irmãos que nos assistem, eu sei, vivem as dores das partidas, mas é uma mudança coletiva. E vejam, o tema que foi proposto para nós na noite de hoje é justamente Jesus na atualidade. E nós vamos conversar sobre o Cristo na atualidade, mas que atualidade? Que Jesus que nós vamos falar? Então, eu gostaria que vocês ficassem aqui conosco. São exatamente 18h37. Quando for 18h40, nós iniciamos o nosso estudo, apenas dando tempo para que os irmãos cheguem aqui na nossa página, justamente pelo fato de nós termos vivenciado esse momento de transferência do link. Então, a transferência do link para cá, a gente está dando um tempinho para que os amigos cheguem. Compartilhem, ela está aqui na página do André Luiz, em algumas outras páginas também. Então vamos compartilhar, vamos chamar os amigos para a gente poder assistir. Nesse momento que a gente poderia estar assistindo, ou participando de programas de televisão que às vezes nos deixam mais ansiosos. Vamos conversar sobre o Cristo, vamos conversar sobre Jesus e vamos melhorar a nossa sintonia, porque não tem como falar de Jesus e não ter a nossa sintonia melhorada. Então, meus amigos, o que eu gostaria de convidar, eu estou aqui abrindo para poder acompanhar vocês, eu estou vendo aqui, olha, vários amigos chegando, eu vou dar boa noite para alguns, olha, o Márcio Almeida, Adriana, Nilson Santiago, Gislaine, Ana Aparecida Gonçalves. Então, todos esses amigos, sejam muito bem-vindos. E aqueles que estão chegando, deem aqui o seu boa noite para a gente vai dando boa noite na medida do possível, pelo menos nesse iniciozinho, enquanto a gente não começa. Quem ainda não conhecia a página, acho meio difícil alguém ainda não conhecer a página, André Luiz, Clique aí, curta a página, compartilhe a página, ela é uma página com mensagens, então todos os dias são colocadas diversas mensagens de cunho espírita, educativo, que nos ajudam na caminhada e mais esse novo trabalho que que eu estou iniciando aqui, eu tenho essa honra de participar desse primeiro encontro, que é todo domingo uma live diferente com um integrante diferente do movimento espírita. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tá? São exatamente 18h40. Vamos começar o nosso estudo. Nós vamos mais ou menos aí em torno de 40, 50 minutos conversando sobre o nosso tema de hoje. E eu gostaria que nesse momento nós respirássemos fundo. Eu tenho conversado sempre em todos os encontros online que a única diferença do encontro online para o encontro presencial é que a gente não pode se abraçar. Essa é a única diferença. Mas é uma diferença que tem sido muito grande, porque nós descobrimos o valor de um abraço, o valor do afeto, o valor da convivência. Boa noite, Cissa, boa noite, Leandro, Jonathan. Então, o valor da convivência, o valor do abraço, o valor do sorriso, o valor de estarmos juntos, tudo isso nós descobrimos nesses últimos tempos. E eu espero que a gente não esqueça, eu espero que nós deixemos isso gravado, que quando do nosso retorno, eu sei que temos amigos aqui de vários locais do Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro,
e eu sou daqui do Rio de Janeiro, a gente costuma sempre dizer assim, vamos marcar, assim mesmo, com esse sotaque, vamos marcar, bora marcar. E a gente nunca marca o nosso encontro. Então, que passado tudo isso, a gente não deixe para abraçar alguém depois, que a gente não deixe para marcar um encontro para depois, que nós verdadeiramente tenhamos aprendido o valor da convivência, o valor dos relacionamentos, e isso todos os níveis de relacionamento. A importância de exercitarmos na prática o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E isso só é possível no relacionamento, na convivência humana na qual nós estamos inseridos. Nós somos seres humanos, nós somos seres hominais, enquanto espíritos na categoria de hominais. Então, que nós possamos verdadeiramente, daqui para frente, valorizar esse encontro. Boa noite, Isabel. Boa noite, José Antônio. E aí eu gostaria que nesse momento nós respirássemos fundo, fechássemos até os nossos olhos, de preferência que cada um possa estar no cantinho preferido da sua residência, que possa estar conectado verdadeiramente com esse trabalho agora, que é um trabalho com Jesus, que nós possamos cada um visualizar a imagem do Cristo, a imagem que cada um de nós tem de Jesus, que nós possamos visualizar essa imagem, que possamos imaginar, mas a imaginação no sentido da certeza, porque Jesus mesmo nos falou que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele ali estaria, e Ele aqui está, aqui, aí na sua casa, no ambiente onde você está ouvindo nesse momento, assistindo nesse momento, esse nosso encontro, e que nós possamos, olhando a imagem do Mestre, que possamos sentir a esperança verdadeira no nosso coração, de tempos melhores, de vivências melhores, e com o sorriso tranquilo de Jesus, que esse sorriso possa nos passar a segurança de que nós tanto precisamos na caminhada, a segurança de que nós estamos aprendendo, de que nós estamos passando pelo aprendizado dentro da pedagogia divina que todos nós precisamos, todos indistintamente, encarnados e desencarnados. E dentro dessa certeza, que nós possamos sorrir para Jesus. Esse é o nosso momento de prece, esse é o nosso momento de conexão com o Criador. Então, que a partir de agora, respirando fundo, em contato com o Criador, nós possamos começar a nossa conversa com Jesus, a nossa conversa com a espiritualidade superior. A página, ela é uma página a partir de André Luiz, então que o amado benfeitor André Luiz nos auxilie a todos nesse momento de conexão com a espiritualidade. Graças a Deus, né, meus irmãos, que assim seja. Meus amigos, o tema que nos foi proposto nessa noite, para iniciarmos o ciclo, né, de lives aos domingos da página André Luiz, é Jesus na atualidade. E como Jesus na atualidade, eu gostaria que a primeira coisa que nós começássemos a interiorizar e a matar na realidade, eu gostaria que a gente começasse cometendo esse crime, que não vai ser um crime porque vai ser algo muito positivo, que nós possamos apagar, vou melhorar a palavra, que nós possamos apagar do nosso coração, que possamos apagar da nossa mente a ideia de Jesus na atualidade externa. Nós vamos começar a buscar Jesus na nossa atualidade. E para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de fazer uma leitura com vocês, que eu só vou dizer para vocês aonde ela está, a menos que alguém consiga já, né? Eu sei que muitos irmãos conhecem esse texto, desvendar
o mistério de onde vem esse nosso primeiro texto, do nosso início de reunião. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que nós prestássemos bastante atenção, porque ele tem conexão, ele vai iniciar todo o nosso raciocínio, toda a nossa sensibilidade e a busca pela inspiração a partir do tema Jesus na atualidade, que diz assim: suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de 1 légua, pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar, de um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. Perceberam esse início? Então, suponhamos que um homem está do alto de um cume, e ele consegue, do alto de uma montanha, no cume de uma montanha, e ele, nessa situação, o espaço de 1 légua é muito pouca coisa para ele, que consegue enxergar todo o caminho, todo o trajeto na sua amplitude. Mas, ao mesmo tempo, o viajor que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Vejam, é uma comparação. Um homem que está no cume de uma montanha, no alto de uma montanha, e um viajor que começa a fazer o seu trajeto. O homem que está no alto da montanha, ele vê o trajeto por completo. Ele tem o que nós chamamos de visão panorâmica. Aquela foto bonita que nós tiramos do celular, panorâmica, que pega o ambiente como um todo, é essa visão que o homem no alto da montanha possui. E aí, ao mesmo tempo, é feita uma comparação com o viajor que está no caminho. O viajor que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, esse homem que está no caminho e não está no cume da montanha, ele não consegue prever os acidentes do terreno, as subidas, descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as descidas, as subidas, as casas hospitaleiras, onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo. Tudo isso independe da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração dessa viagem, média pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Perceberam a beleza dessa comparação? Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento, predizendo o futuro, em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro já é presente. Perceberam o texto, meus amigos? Então, vamos simplificar para o nosso estudo de hoje, com as nossas palavras. Nesse texto é feita uma comparação entre um homem que está no alto de uma montanha e que vê o caminho como um todo, e que lá embaixo no caminho ele observa um viajante e observa todos os percalços pelos quais esse viajante irá passar. E num determinado momento, é como se ele então tivesse a seguinte
ideia, o seguinte pensamento. Ele desce, vai ao encontro desse viajante, para esse viajante, conversa com ele e diz assim, baseado naquilo que ele viu do alto da montanha. Ei, em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Para o viajante que não via um pouco além de alguns quilômetros, de alguns metros, 1, 2, 3 metros à sua frente, isso é uma previsão de algo futuro. Mas para o homem que está no alto da montanha, isso é presente, porque ele está vendo o caminho como um todo. Milena, por que dessa comparação no início da reunião, cujo título é Jesus na atualidade? Vocês sabem de onde é esse texto? Esse texto, ele vem falar sobre a teoria da presciência e ele está presente no livro A Gênese, organizada pelo amado codificador Allan Kardec. É um dos textos que particularmente mais me emocionam e me encantam dentro da Gênese. E aí vocês vão dizer, mas essa comparação aparentemente tão simples te emociona por quê? E por que você traz justamente esse texto para conversar sobre Jesus na atualidade? Meus amigos, nós vivemos hoje 2 tempos e é importante que nós tenhamos essa visão, essa certeza, para que possamos caminhar com mais segurança. Nós vivemos o tempo do homem, porque nós estamos na escala hominal. Nós estamos hoje, nós aqui, assistindo pela tela do nosso computador, do nosso celular, fisicamente, no plano material, nós estamos encarnados. E no tempo de encarnado, que dia é hoje? Domingo. Que horas exatamente nós temos agora? 18h53. Esse tempo é o tempo do homem. O tempo do homem que diz para nós que nós temos um ciclo de reencarnações e dentro de cada encarnação nós temos um período, um prazo. E esse prazo, essa contagem regressiva, eu queria dar essa má notícia para vocês agora, domingo às 18h54 da noite. Domingo, aquele dia que dá um aperto no coração, né? Porque a gente já fica pensando na semana seguinte que vai iniciar. Eu queria dizer uma coisa. O nosso tempo, o tempo do homem, o tempo de encarnado, essa contagem regressiva desse tempo, ela começou a ser contada no momento em que nós vimos a luz do plano material. No momento em que nós saímos do útero materno, do útero de nossa mãe, e vimos o mundo aqui fora. A partir daquele momento, a nossa contagem regressiva, ela começou. A nossa encarnação, ela tem um início e ela tem um fim. E isso não é motivo para que nós entremos em tristeza, mas é motivo para que nós comecemos a aproveitar ainda mais a oportunidade que Deus nos concede da encarnação. Dentro desse tempo do homem, nós às vezes nos perdemos, nos confundimos, porque nós passamos a nos guiar por um tempo que é material e efêmero. É o tempo da nossa encarnação. Ao passo que, quando nós falamos em Jesus, doutrina espírita, tanto o Cristo quanto o Consolador prometido, que é o próprio Cristo conosco novamente, eles nos remetem, tanto a doutrina quanto Jesus, a um tempo que é eterno, que não tem fim, que teve início para cada um de nós no momento da nossa criação. Nós somos imortais, nós não teremos fim, mas nós tivemos um início a partir do momento que Deus nos criou. Mas ele é um tempo eterno, porque Deus é eterno. E dentro do tempo de Deus, os valores, as aquisições, as buscas, os trabalhos, eles não são efêmeros, eles não têm fim. Para que nós possamos saber
o que nós vamos levar para o plano espiritual quando do término da nossa encarnação, basta que nós avaliemos o que verdadeiramente nós podemos levar quando do nosso desencarne. Então, meus amigos, dentro do tempo de Deus, nós temos o tempo do homem que é limitado, que é finito, e dentro do tempo do homem nós somos a todo instante chamados para o acesso ao tempo divino. Parece confuso? Mas aí vamos voltar para a analogia que Kardec e os espíritos nos trazem no livro A Gênese. Todo encontro espírita, todo encontro à luz do cristianismo, todo encontro que vá falar sobre Jesus, ele tem por objetivo levar cada um de nós para o alto da montanha, para que nós possamos ver a nossa existência, a nossa vida de maneira mais ampla, vendo o todo, a ponto de aquilo que para o homem do alto da montanha é presente, para aquele que vive apenas o tempo do homem, o tempo material, isso é futuro. E qual é a importância, meus amigos, dessa analogia para o nosso estudo de hoje? Que quando nós iniciamos falando não busquemos Jesus na atualidade externa, nós precisamos definir o tempo certo e o local certo. A atualidade, o que para nós hoje é atualidade, para Jesus sempre foi atualidade. Quando Cristo, nos seus momentos finais, no seu desencarne, já na crucificação, ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava demonstrando que ele era alguém que estava do alto da montanha, olhando para cada um de nós, viajantes que só conseguíamos ver alguns metros à nossa frente. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas não a ignorância pejorativa, mas a ignorância no sentido de ausência de conhecimento, mas com todas as potencialidades e capacidades em estado latente. Nós somos princípios inteligentes do universo. Nós surgimos princípios inteligentes do universo, capazes. Então, quando Jesus diz, Pai, perdoa, Pai, compreende, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não nos via, não enxergava cada um de nós naquele momento, mas enxergava a todos nós sempre na atualidade que para ele sempre foi presente. O que para a gente hoje é o futuro diante, de quando o Cristo aqui esteve, para Jesus sempre foi o presente. O Cristo sempre enxergou cada um de nós no momento em que nós hoje, por exemplo, estamos. Pensemos o seguinte: a quantas encarnações nós nos dedicamos somente à visão material de vida? E Jesus ali, paciente, esperando o nosso momento. E hoje nós começamos a despertar para a realidade espiritual a ponto de, às 19 horas de um domingo, nós pararmos tudo o que nós estamos fazendo para relembrarmos sobre o Evangelho de Jesus. Há uma história muito contada. Meus amigos, há uma história muito contada em muitas palestras, em especial pelo Haroldo Dutra Dias, em que ele diz assim: há uma passagem do nosso amado Chico Xavier, que num determinado momento da sua vida, quando ele já reunia muitas multidões, ele foi fazer um estudo do Evangelho numa cidade do interior. E nessa cidade do interior, antes dele ir fazer esse estudo, ele pediu que não fosse divulgada a sua presença nessa cidade, justamente pelo fato dele reunir muitas pessoas. E a casa onde ele iria proferir a reunião era uma casa pequena.
e havia preocupação com a quantidade de pessoas e toda a segurança do local quando do estudo. Mas imaginemos, qualquer um de nós que soubesse hoje que o Chico estaria presente em algum local fazendo um estudo do Evangelho, nós deixaríamos de estar presentes? Nós iríamos, né? Então, rapidamente a notícia se espalhou por toda a cidade. E quando a notícia se espalhou pela cidade, todos estiveram ali presentes na hora certa em que o Chico chegaria para fazer o estudo. O que aconteceu? O local lotado, pessoas nas janelas, pessoas aonde era possível, naquela cidade, naquela casa, ali estavam. E o Chico então começa a proferir as suas palavras antes do estudo do Evangelho. E ao proferir as primeiras palavras, ele diz: meus irmãos, meus amados irmãos, vocês sabem o que nos motivou para esse encontro? Vocês sabem por que nós estamos todos reunidos nesta noite para esse encontro? Nós estamos aqui porque nós sentimos uma imensa saudade de Jesus. Na verdade, meus amigos, o que nos motivou a esse encontro na noite de hoje, o que motiva a página do André Luiz, o que motiva tantos grupos, tantos irmãos, trabalhando incessantemente por divulgar o Evangelho, por trabalhar a luz do Evangelho, é o próprio Evangelho que é a vida do Cristo. É a saudade imensa que nós sentimos de Jesus que nunca deixou de estar presente nas nossas vidas. Quando lá atrás ele vem estar conosco, estar aqui fisicamente do nosso lado, ali era um momento maior e supremo do seu cuidado em relação a toda a humanidade da Terra. Porque não esqueçamos o ensino de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. O Cristo participou da formação do planeta Terra. Então ele está conosco já há muito. Quando sequer imaginávamos a nossa existência, o Cristo já nos amava. Quando sequer imaginávamos o porquê de estarmos aqui no planeta Terra, o Cristo já cuidava de todos nós. Então, meus amigos, com o auxílio de 2 perguntas do Livro dos Espíritos, lembrando que nós vivemos 2 tempos, um que é eterno, é esse o nosso tempo verdadeiro, que é o tempo divino, e outro que nós vivemos no processo de aprendizado, que é o tempo do homem, como espíritos criados com todas as potencialidades. Kardec vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos, é a pergunta 621. Aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos vão responder ao amado codificador, na consciência do homem. E em seguida, um pouco depois, na pergunta 625, ele vai perguntar: qual o modelo que serve, qual foi o tipo que serve de modelo e guia para todos nós na Terra? Qual foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: vede Jesus. Observem a profundidade dessa resposta, que unida à pergunta 621, vai fazer com que nós encontremos o tempo nós já encontramos, que é o tempo de Deus. Nós vamos encontrar o local. Jesus, na atualidade, é o tempo divino e no local da nossa consciência. Na pergunta 621, nós descobrimos que a lei de Deus está na consciência de cada um de nós. E na pergunta 625, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo, que é o Cristo. Olhemos Jesus, observemos as suas ações e teremos o manual completo. Emmanuel, na leitura,
número 5 do livro Vinha de Luz, intitulada Com Amor. Essa semana, por coincidências que não são coincidências, no nosso grupo nós fizemos uma leitura e que me chamou muita atenção porque o Emmanuel, num determinado momento, ele vai dizer assim: todo discípulo do Evangelho precisará de coragem para atacar os serviços de redenção em si mesmo. É o Jesus em nós. É o Jesus no nosso momento, que sempre foi atual para o Cristo e que para nós a vivência só acontece hoje. Dentro da história dos benfeitores amados, nós temos uma história que nos chama muito a atenção e que toca muito o nosso coração, que é justamente a história do Emmanuel. Emmanuel, o amado benfeitor, por quem eu sempre brinco que eu tenho uma extrema devoção, e eu brinco no sentido de, se um dia eu desencarnada tivesse a alegria de visualizar o benfeitor assim diante de mim, eu desencarnaria a segunda vez. Tamanha emoção, tamanha devoção pelo amado benfeitor. Mas no livro Há 2000 anos, quando nós estudamos uma das encarnações do Emmanuel, ele na condição de senador romano, o Públio Lentulus, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com o Cristo, Jesus, ele vai à procura do Cristo com o objetivo da cura para sua filha que estava iniciando um processo de lepra. E aí, na conversa, Jesus diz para ele algo que é de tamanha importância e que pode ser, meus irmãos, que o Cristo esteja através desse nosso encontro hoje, dizendo isso para cada um de nós nesse momento. Jesus diz para ele que não falava para o senador romano, mas falava para o Espírito, que naquele momento, diante do governador planetário, que era ele o Cristo, Emmanuel tinha a oportunidade de transformar a sua caminhada. Ou talvez seriam necessários milênios até a sua verdadeira transformação. No livro Há 2000 anos, o benfeitor vem contar para nós a sua história de transformação. A sua história, o início, o momento em que ele é chamado pelo Cristo, mas ainda não atende a esse chamado. E Jesus, então, do alto da montanha, diz para ele que no momento certo, talvez alguns milênios à frente, somente aí ele então conseguiria verdadeiramente vivenciar os ensinos do Evangelho. Não fosse o amado benfeitor e nós não teríamos tanto acesso a diversas informações do Evangelho. Emmanuel, que participou da coordenação do livro Paulo e Estevão, Emmanuel, que estudou praticamente quase todos os versículos do Novo Testamento e que hoje a FEB reuniu todos eles na ordem, em vários livros que são acessíveis a todos nós, mensagens que estavam espalhadas nos livros Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e tantos outros hoje reunidos em ordem, na sequência, pela FEB. E quando eu fazia a leitura do livro Há 2000 anos, era como se eu tivesse a verdadeira sensação e impressão, visualização do benfeitor, dizendo para cada leitor da sua obra: atenda ao chamado do Cristo, para que não aconteça com cada um de nós o que aconteceu com ele, Emmanuel, que sofreu durante 2 milênios até o processo de redenção e vivência completa com Jesus. Então, Emmanuel hoje divide a sua experiência. Nós podemos atender hoje ao chamado do Cristo e ao chamado do próprio benfeitor Emmanuel para a transformação. Quando nós lemos a obra do benfeitor André Luiz e começamos justamente com o nosso lar, hoje já retratado em filme, o que faz o André Luiz se não trazer o seu laboratório de vida para que nós possamos despertar? São inúmeros benfeitores que vêm nos dizer que Jesus está do alto da montanha, chamando todos nós para a vivência das leis divinas a partir do seu exemplo registrado nos Evangelhos.
Essa atualidade, meus irmãos, não é a atualidade material hoje. Como viver Jesus no meio de uma pandemia? Viver Jesus no meio de uma pandemia é visualizar as atitudes do Mestre. E eu sempre lembro de um evento com Jesus que é grandioso: Jesus na tempestade. Não que nós vamos conseguir que nós consigamos no meio da tormenta que se aproxima ou que nós estejamos vivendo, dormir tranquilamente, despreocupados como Cristo, mas que ainda em ação, ainda diante das nossas preocupações, que nós confiemos que Jesus segue no leme da embarcação da nossa evolução e que não há nada que esteja nos acontecendo que o Cristo não esteja ciente e que não irá nos amparar. Há uma passagem do Evangelho, e que é a maior e grandiosa, duas passagens que eu considero como grandiosas. Uma é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que se nós tivéssemos apenas ele como determinado momento Mahatma Gandhi proferiu, sem ser cristão, proferiu. Que se todos os escritos da humanidade desaparecessem, mas se permanecesse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Esse Sermão da Montanha, ele surge justamente de um determinado momento, e isso está lá no livro Boa Nova, em que Levi recebe 3 irmãos que queriam viver a sua atualidade, o seu presente com Jesus, esquecendo o passado, esquecendo todos os erros, mas conscientes dos erros. Eles vão até o Cristo e encontram Levi. E no momento em que eles se aproximam, Levi, conhecedor das histórias de cada um dos irmãos, ao escutar dos irmãos a seguinte frase: Levi, viemos até aqui porque queremos seguir o Mestre. Está lá no capítulo do Sermão da Montanha, no livro Boa Nova. Quando então Levi ouve isso, Levi olha para os 3 irmãos e ele então começa a enumerar os erros e os equívocos de cada irmão. Meus amigos, quais de nós não possui erros no passado? Seja no nosso passado da vida que nós estamos, ou do passado que nós não lembramos. Mas ainda assim, eles foram até o Cristo na esperança de vivenciar o seu evangelho e transformar a sua vida. E encontram Levi, ainda com o coração endurecido. E naquele momento Levi aponta o erro de cada irmão e no final diz: como vocês, tão errantes, querem seguir o Cristo? E nesse momento, quando os irmãos estão, então, como a gente costuma dizer, desmoralizados, com a sua moral derrubada, com a sua ausência de perspectivas, eu vim para seguir o Mestre e de repente eu não sou aceito e não sou capaz. A perda de perspectivas, uma vida sem perspectivas, não é uma vida verdadeira. Nós precisamos ter os nossos objetivos e as nossas perspectivas. E como cristãos que somos, a nossa perspectiva é de vivermos cada vez mais dentro do passo e da velocidade que cada um possui, o Evangelho de Jesus na prática. Nesse momento, Jesus entra no ambiente, percebe a situação e não fala absolutamente nada. Apenas emite um olhar para Levi. E ao emitir o olhar para Levi, o convida para então sair com ele e encontrar a multidão. Quando então, no meio da multidão, Jesus emite um olhar para Levi e em seguida olha para a multidão e profere o Sermão da Montanha, que é o manual de conduta para todo cristão, para todos nós. Para todos nós que queremos seguir o Evangelho do Cristo e uma maior integração com as leis divinas. Quando termina então o Sermão da Montanha, em que Jesus profere: bem-aventurados os pobres em espírito, verdadeira humildade, Jesus chamava todos nós para o conhecimento do que somos, da vivência da lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, entendendo que todos nós, indistintamente, somos filhos infinitamente amados por Deus em processo evolutivo.
O presente de Deus, o tempo presente de Deus, se é que nós podemos falar assim, é a nossa evolução. O que nós fomos no passado, o que nós somos hoje e o que nós seremos amanhã é a atualidade de Deus, porque a lei da evolução, ela é eterna. Quando então Jesus finaliza o Sermão da Montanha, ele olha para Levi e Levi devolve esse olhar já com o entendimento. É preciso acolher todos nós que desejamos a transformação da nossa vida. E aí eu gostaria de direcionar essa minha fala a todos os irmãos que nesse momento estão aqui conosco e que pararam tudo para escutar essa mensagem. Nesse momento, pode ser que através desse estudo, Jesus esteja nos chamando mais uma vez, porque a todo instante o Cristo nos chama. Não importa o que nós fizemos até agora, importa o que nós queremos daqui para frente. A frase tão famosa do nosso amado Chico Xavier: eu não posso voltar lá atrás e mudar o meu passado, mas eu posso começar agora e fazer diferente lá na frente e terminar diferente, embora nós saibamos que não existe término, mas existem ciclos evolutivos. A evolução é eterna. Eu posso começar a partir de hoje e transformar toda a minha caminhada. Após o Sermão da Montanha, que é para todos nós, Jesus vai continuar toda a sua vida, todo o seu processo de evangelização, e quando já nos momentos finais, ele vai proferir as palavras de vida eterna, de orientação eterna para todos os nossos corações. Então nós poderíamos dizer que nós temos dois grandes momentos. Um, quando nós escutamos o Sermão da Montanha. Outro, quando nós estamos somente nós, juntinhos com o Cristo, ouvindo a sua reunião particular com os apóstolos. Quando ele então vai dizer assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E quando Jesus profere isso, já na última ceia, é a última reunião do Cristo com os apóstolos, Pedro então pergunta: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde vou? Vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma sensação. Que nós pudéssemos visualizar que primeiro a alegria do Sermão da Montanha, aquela multidão reunida, ouvindo os ensinos máximos. Bem-aventurados os humildes em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm puro o coração. A alegria da multidão reunida para ouvir o Cristo. E eu gostaria agora que nós visualizássemos aquele grupo pequeno. E esse grupo pequeno, num local fechado, num local restrito, num local menor, que esse grupo representasse a nossa consciência. O local restrito, o local fechado, que o externo não vê, mas que somente Deus é capaz de enxergar. E nesse momento, estamos somente nós e o Cristo. Nesse momento, Jesus vai falar para o nosso coração. E ele vai falar o seguinte: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E nesse momento, nós vamos fazer igual Pedro, sentindo aquele tom de despedida de Jesus e que aperta o nosso coração, nós vamos perguntar: Senhor, para onde vais? E Jesus vai nos responder: para onde vou? Vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Por que nós não podemos seguir o Mestre naquele momento?
Por que nós não conseguimos seguir o Mestre nesse momento onde Ele está? Porque nós precisamos, para seguir Jesus, nós precisamos exercitar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Para conseguirmos estar no mesmo local de Jesus, nós precisamos agir como Cristo. E eu gostaria que nesse momento dessas palavras nós não pensássemos assim, mas seguir Jesus é muito difícil. Seguir Jesus, Jesus é Jesus e nós somos nós. E isso tem feito com que o nosso presente continue sendo um futuro. As nossas potencialidades continuem fechadinhas, sem exercício. Se nós quisermos, meus irmãos, nós podemos encontrar a verdadeira luz começando hoje. Basta que tenhamos a coragem que o Emmanuel nos falou, a coragem de processarmos a nossa redenção espiritual interna, a nossa melhora espiritual intimamente, olhando para como Jesus transforma a minha caminhada hoje. E olhando todo o meu transformar, passo a passo, degrau a degrau, que eu posso olhar para o outro e perceber que ele está na mesma luta, ainda que não de forma consciente hoje. Lembrando que todos, absolutamente todos, desde o espírito puro ao espírito mais errante no planeta Terra, todos somos filhos infinitamente amados por Deus. E então, no nosso íntimo, nós vamos entender que Jesus diz que nós não podemos seguir ainda. Ele dizia para Pedro: Pedro, para que você me siga, algumas descobertas você precisará fazer até lá. E Pedro vai viver o remorso da negação, vai viver toda a gerência da casa do caminho na ausência física do Mestre, vai criar a casa do caminho, gerenciá-la, mas não terá a presença física do Mestre, até entender o verdadeiro significado de Jesus, que é a materialização, a visualização de Deus na nossa existência. Porque o Cristo é o Espírito mais puro, em maior comunhão com Deus nosso Pai, que o próprio Criador nos forneceu como guia e modelo. E aí nós vamos proferir uma outra pergunta que à época foi proferida por Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E olhem a beleza da resposta do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam como a resposta dentro do contexto, ela é ainda mais valiosa. Mestre, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Para onde o Cristo estava indo? Para esferas superiores? Para aquilo que nós chamamos de colônias espirituais, mas colônias de espíritos puros? Ainda assim, nós visualizamos como se fosse um lugar físico, e não é, meus amigos. É um estado de consciência. Para atingirmos o estado de consciência do Cristo, que é do homem do alto da montanha, na comparação feita por Kardec e pelos espíritos, é preciso que nós sigamos os seus passos para atingirmos esse nível de consciência e visão de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E então Filipe pergunta, e o Filipe é o Filipe presente na nossa consciência. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem olha para o Cristo, vê Deus.
Então, quando nós nos aproximamos do Evangelho, nos aproximamos dos ensinos, nós estamos nos aproximando do Criador. E as grandes alegrias que vivemos são oriundas dessa conexão, aonde passamos por Jesus e encontramos o Criador. Digo-lhes em verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A princípio, meus irmãos, quando nós visualizamos o tema Jesus na atualidade, nós pensamos logo na interpretação humana. E essa é mais uma dica que eu compartilho com todos os amigos presentes nessa noite, quando do estudo do Evangelho. Que nós, em nenhum momento, visualizemos o ensino do Mestre buscando como ponto de partida para a interpretação e visualização o nosso parâmetro de vida. Jesus não fala para corpos físicos. Jesus fala para os nossos espíritos. Então, quando nós vemos um título, Jesus na atualidade, façamos a seguinte pergunta: que atualidade? É a atualidade do ano de 2020, domingo às 7h28 da noite? Ou é a atualidade do nosso processo evolutivo, que para Deus sempre foi no tempo presente? E quando nós entendemos isso, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece um aperto no coração, no sentido de essa atualidade que sempre foi, esse tempo que sempre foi presente para Deus, nós temos desperdiçado até hoje. E nós precisamos acordar. Nós precisamos encontrar o verdadeiro caminho, que é o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos dessa coragem que o Emmanuel vem nos falar, de dizermos, a partir de hoje, eu quero ser um novo espírito. Eu quero ter uma nova realidade. Eu quero amar muito mais os meus irmãos. Eu quero compreender, eu quero perdoar. Assim como nos diz a oração de São Francisco, que eu possa compreender mais do que pedir compreensão, que eu possa levar a união aonde eu observar a discórdia, que eu possa simplesmente silenciar e orar nas situações em que eu somente isso puder fazer, que eu possa respeitar a história do próximo, o momento do próximo, assim como a espiritualidade superior sempre respeita o nosso momento. Jesus, quando fala para cada um de nós, ele não olha o nosso hoje físico, ele olha o nosso sempre espiritual. Nós somos seus irmãos de caminhada. Praticamente, Jesus é o nosso pai adotivo, aquele irmão mais velho, mais experiente, que cuida, por cuidar ativamente dos irmãos menores, acaba por se confundir com a imagem do pai, porque não deixa de ser um pai adotivo e zeloso, que cumpre a responsabilidade assumida diante do Criador. Amigos, essa foi a nossa conversa de hoje. Que Jesus seja sempre muito atual na nossa vida,
Que a todo instante nós possamos fazer a pergunta que Paulo fez quando, cego, diante da luminosidade intensa do Cristo, ele, ao invés de perguntar por que estou cego, por que caí do cavalo, por que estou cheio de terra ao meu redor, ele apenas pergunta para o Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Que nós possamos perguntar a Deus a todo instante: Pai, o que queres que nós façamos? Que possamos perguntar para o Cristo: Cristo, o que queres que nós façamos? E Ele dirá que por muito nos amarmos, nós seremos conhecidos por seus irmãos, filhos de Deus. A ponto de o próprio Paulo, que nós citamos agora, dizer a frase que nós um dia viveremos de maneira plena como ele vivenciou. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Jesus seja a nossa realidade prática, quando diante da nossa família nós possamos perguntar: de que forma eu posso auxiliar a minha família? Que nós não sejamos mais um ponto de discórdia em família, mas um ponto de ajuda, de auxílio, de compreensão. No grupo espírita que nós frequentamos, de que forma eu posso ajudar no grupo espírita? Que eu seja um ponto de trabalho, de auxílio. O próprio benfeitor André Luiz tanto nos ensina que servir é o caminho para o encontro com Jesus. Que na nossa sociedade, ao invés de brigarmos, ao invés de disputarmos pontos de vista, que possamos nos respeitar mutuamente e perguntar: de que forma eu posso ajudar na minha sociedade? Dessa forma, meus amigos, Jesus estará presente, firme, se manifestando através dos nossos atos e das nossas palavras no nosso momento atual do tempo do homem e no tempo presente do tempo divino. Essa foi a nossa conversa de hoje. A minha gratidão pela presença de todos os amigos. Deixa eu dar até mais uma olhada aqui, olha. A nossa amiga Neuza Batista, que sempre nos acompanha também nas outras lives, ela está aqui presente. O Marcelo Almeida. Deixa eu ver, o nosso amigo Valdenir. Seja bem-vindo, Valdenir. Então, eu não vou conseguir falar, acho que todos os amigos que estão aqui, mas depois, com calma, a gente vai entrar, vai responder todo mundo que participou conosco. Foram bastantes amigos, irmãos aqui conosco. Vinícius, amigo também, gratidão por esse convite. Que Jesus seja sempre o pulsar do nosso coração, que a nossa vida seja sempre voltada para o Cristo que é o governador planetário, que o nosso coração vibre sempre fortemente pelo simples escutar do nome Jesus, que não é simples, é um nome grandioso, porque representa a verdade da nossa existência, que é Deus, nosso Pai. Um beijo grande no coração de todos os amigos. Sigamos na paz de Jesus, sigamos no amor de Deus, nosso Pai. E até o próximo domingo, onde aqui estará novamente, às 18h30, um outro irmão fazendo também o seu estudo dentro da página André Luiz. Não deixem de assistir, acompanhem esse novo trabalho dessa página fabulosa, maravilhosa, que vem sempre trazer grandes e profundas reflexões à luz do Evangelho do Cristo e da nossa amada doutrina espírita. Que Jesus siga presente, pulsando de maneira forte e muito brilhante no nosso coração e na nossa vida. Um beijo grande no coração de todos. Fiquemos todos com Deus.